Oi, pessoal. No vídeo da aula de hoje eu vou fazer um comentário geral sobre o Aristóteles, né? Dialogando com os materiais da aula, né? Para quem ficou curioso, né? Eu sei que vocês ficam curiosos, esse aqui é um cartaz de um filme do Federico Fellini, tá? Eu, eu fico mudando de lugar dentro de casa, né? Porque ninguém aguenta ficar sempre no mesmo lugar, né? Estamos todos aqui em isolamento social, eu estou tentando fazer o máximo possível, né? Não estou saindo de casa. Ainda mais nessa situação agora. Bom, mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre o Aristóteles, né? Dialogando com os materiais da aula. Acho que a primeira coisa que é importante a gente perceber é que o Aristóteles, de uma certa maneira, ele é nosso contemporâneo, ele não é um filósofo antigo. O seu pensamento dominou o Ocidente desde a antiguidade até o século XIX, praticamente. E ele está na base da doutrina católica a partir da leitura feita do Aristóteles pelo São Tomás de Aquino. Então, é um autor muito presente, inclusive em algumas ideias que a gente usa cotidianamente, né? Se vocês assistirem a entrevista do professor Roberto Bolzani Filho, que é professor da USP, especialista em filosofia antiga, né? Fez doutorado, pós-doutorado, é titular, eu acho, em filosofia antiga. Ele diz, por exemplo, que o conceito de matéria e a palavra matéria, né, foi inventada por Aristóteles, uma coisa que a gente usa o tempo todo. Ele criou essa palavra, esse conceito a partir da palavra madeira, né, que depois foi traduzida para o latim e aí deu na palavra que a gente usa hoje, matéria. Ele explica melhor na entrevista dele. E ele também inventou uma coisa que nos interessa mais de perto, a ideia de virtude. A virtude pensada como uma qualidade que se adquire com a educação e com o treino, né? E está relacionada com a capacidade de conhecer os fins da natureza e os fins da vida humana e escolher os melhores fins para orientar a nossa ação, para orientar a ação individual e a ação da sociedade, né? E esses fins estariam inscritos numa espécie de ordem natural das coisas, uma ordem natural do cosmos. E esse é o ponto que me interessa mais de perto e interessa para o curso, né? Essa ideia de uma natureza legisladora, digamos assim, né? Porque para o Aristóteles e para o pensamento antigo em geral, também para o Platão e para outros pensadores da época, a natureza seria normativa no sentido de que eu poderia derivar da natureza regras para orientar o nosso comportamento, né? Regras éticas, morais, consideradas justas, jurídicas também, né? Para orientar o nosso comportamento e, portanto, as normas, as regras que regulariam a nossa vida social não seriam construídas pela vontade humana, não seriam escolhidas pela vontade humana, mas seriam, de uma certa forma, descobertas, né? Descobertas pela investigação da natureza. E para Aristóteles, para descobrir essa finalidade da natureza, era importante fazer pesquisa empírica, né? Ele comparou a constituição de várias cidades, o modo de viver de várias cidades, no seu livro chamado Política, né, para chegar a conclusões gerais sobre a vida humana, ao contrário do Platão, por exemplo, né, que achava que para descobrir as regras que orientariam, que deveriam orientar a vida em sociedade, a gente deveria se afastar do mundo real, se afastar do mundo sensível e tentar voltar a contemplar o mundo das ideias, né, porque diz o Platão que antes de nascer, né, antes de nascermos todos nós, teríamos visto as ideias, né, antes de nascer. A gente teria vislumbrado essas ideias que seriam uma espécie de forma ideal de tudo que existe, das árvores, das coisas, da vida em sociedade, né? E o mundo real não passaria de uma cópia empobrecida do mundo das ideias, né? A gente vê um monte de árvore enfim, no nosso cotidiano, mas estaria lá a ideia de árvore no mundo ideal, que seria o protótipo, o modelo, né, para todas as árvores que existiriam no mundo. E assim também a gente poderia pensar, diz o Platão, nas regras que organizam a nossa sociedade. Então eu tenho que me afastar do mundo empírico. O Aristóteles não. O Aristóteles é esse fulano que acha importante conhecer o mundo empírico, né? Mas de qualquer maneira, né, é bem estranho para a gente pensar numa natureza legisladora no mundo atual, né? É uma ideia que não é simples da gente compreender,
Mas eu vou tentar fazer um paralelo para que fique mais fácil a compreensão. Vamos imaginar que o bem, que a justiça, né, que essa ideia de justo, fosse uma espécie de polo magnético que a gente pudesse sentir em nós, assim como a bússola sente ou percebe o magnetismo da Terra e aponta para o norte, né? A justiça, então, estaria fundada nessa bússola interna, que seria uma bússola que a gente recebe da natureza, né? Ela foi posta ali pela ordem natural das coisas, né? Não é exatamente Deus, para Aristóteles, né? Mas é uma ordem natural das coisas que colocou aquela bússola ali. Mas veja, nem todo mundo é capaz de ler uma bússola, né? Às vezes as pessoas morrem na floresta com uma bússola na mão, com uma bússola na mochila, né? Então, o papel do filósofo e da filosofia é tentar compreender, enfim, entender a floresta, né? Compreender como é que funciona, quer dizer, a floresta, o mundo sensível, e ser capaz de ler a bússola para orientar, né? Para nos orientar e fazer as melhores escolhas, né? Fazer as melhores escolhas individuais e para a vida social, né? Mas aqui tem um problema, tem uma questão interessante que eu acho que nos afasta do Aristóteles e dificulta que a gente pense com ele nos dias de hoje, né? Que veja, para esses dois autores, como eu falei, a natureza tem leis imanentes a ela, né? Mas essas leis produzem uma sociedade hierárquica, né? Uma sociedade hierárquica organizada de acordo com leis, em que algumas pessoas nasciam para mandar, outras nasciam para obedecer. Algumas pessoas nasciam para ser senhores, outras pessoas nasciam para ser escravos. As mulheres deveriam estar subordinadas aos homens. Eu até coloquei 2 textos complementares sobre essa questão da escravidão em Aristóteles e a questão da diferença entre homem e mulher em Aristóteles, né? 2 especialistas falando sobre isso. Então, essa ordem natural era uma ordem que produzia uma sociedade hierárquica, né? E a gente pode ver isso muito bem no livro da Política, né? É importante vocês lerem o livro 1 da Política, pelo menos. Isso significa, então, que a virtude, né, que a gente pode adquirir com o estudo, com o conhecimento, que eu falei até agora, essa virtude, então, assim, ela seria mais desenvolvida em determinadas pessoas e menos desenvolvida em outras, né? Então, teria pessoas que tinham uma aptidão maior para a justiça, uma aptidão maior para ser filósofos, do que outras. Claro, todo mundo precisa estudar, o Aristóteles dizia isso, né? Todo mundo precisa estudar, precisa conhecer as coisas, né? Isso não cai do céu, né? Mas existe uma tendência de algumas pessoas serem superiores às outras, o que aponta para um pensamento que a gente chamaria hoje de aristocrático, né? Não é um pensamento exatamente democrático, que considera todas as pessoas como se fossem iguais, né? Então isso nos afasta um pouco do Aristóteles e dificulta, né, pensar com ele até o fim. Vou fazer uma pausa aqui para, enfim, para que o vídeo não fique muito longo. Eu continuo no próximo, tá bom? Então, até já, a gente se vê daqui a, enfim, o tempo que vocês demorarem para clicar no outro vídeo, né?